E vou compartilhar de novo. Então é o seguinte, meninas. Nos últimos tempos para cá, eu tenho percebido que a gente tem falado muito sobre mentalidade, sobre pensamento, né? E eu estou chegando cada vez mais à conclusão de que mentalidade é tudo. Mentalidade é tudo, ou mindset, pode escolher mindset, é tudo. Tudo, a gente sabe que tudo começa num pensamento. Né? Os pensamentos geram emoções, as emoções geram ações, as ações geram resultados. Então, pensa aí, por exemplo, qual foi o último pensamento que você teve hoje a respeito do seu marido? A André vai engasgar, coitada. E aí, eu quero que você pense, agora precisa falar não, estou só no nível do pensamento, fica tranquila, tá, André? Eu quero que você pense agora qual foi a emoção que despertou em você esse pensamento. Tenta buscar que tipo de emoção foi gerada no teu coração, né? E se você falou alguma coisa a partir dessa emoção, porque fala é uma ação. Quando você fala eu te amo, quando você fala babaca, é uma ação. Então, quando você tem um tipo de pensamento, aquilo vai gerar um tipo de emoção, e você pode falar alguma coisa, você pode... Eu me lembro uma vez, meses de casadas, poucos meses de casado, meu marido estava mexendo na gaveta de talher. E ele falando comigo que os talheres tinham que ficar organizados, mas a gente estava numa situação muito estressante. E eu baguncei a gaveta. Ele falando, não, porque tem que ficar assim, eu enfiei a mão na gaveta, baguncei todos os talheres na gaveta. Então, fico eu pensando. Naquela época, eu não tinha consciência de quase nada na minha vida. Aí fico eu pensando, que tipo de pensamento eu devo ter tido? Que tipo de emoção deve ter gerado em mim para que a minha reação tivesse sido essa, né? Então, a gente sabe, tem o livro da Joyce Meyer, que diz que o campo de batalha é na mente. Então, cada vez mais eu preciso que a gente venha para a mente. E aí, esses dias eu estava pensando, há muito tempo a gente já conversou, e eu estava conversando com a Débora outro dia, e estou marcando, só estou esperando a Ariane marcar comigo. Vou postar no grupo para vocês, tem uma sexóloga cristã, top, a mulher, entrou em contato comigo por conta de livro, e eu vou convidá-la para estar aqui, ou numa reunião daquelas, nas quartas, às 7h, tá? Ela tem um evento chamado Abrindo a Caixa Preta da Sexualidade. Numa noite ela fala só para homens, na segunda noite só para mulheres, na terceira noite ela fala para casais. Para vocês terem uma ideia do nível do trabalho. E ela é muito engraçada, ela torna as coisas muito leves, tá? Ela tem os órgãos sexuais de pelúcia, enormes. Então é engraçadíssimo ela falando, e ela explica tudo, ela dá detalhes em tudo. É muito bacana, e é uma pessoa muito descolada, uma pessoa que tem uma trajetória muito difícil. Desde os 8 anos de idade, tudo começou com um abuso que ela sofreu aos 8 anos de idade. E de lá para cá, a vida dela foi sendo uma sequência de desafios, e ela vem vencendo todos eles. E ela tem uma experiência muito bacana para compartilhar com a gente. E há algum tempo eu já havia conversado com vocês aqui, a Débora, eu tenho certeza que vai se lembrar, as outras meninas eu não sei, talvez a Rose, não sei se a Rose já estava com a gente nessa época, que eu estava falando a respeito de mentalidade de sexo, mentalidade de sexualidade, que é algo que a gente também precisa desenvolver. E pensando nisso, outro dia eu estava pensando, por que tem tanto problema em casamento? Por que as pessoas, todo mundo, tanto homem quanto mulher, mas eu acho que a mulher tende a perceber mais os problemas do que o homem. Eu acho que a gente tem mais sensibilidade para isso, né? Então, por que isso acontece? E daí que eu fiquei parando para pensar o seguinte, modelo de mãe, modelo de maternidade, o que mudou nos últimos tempos? Nada.
As mães continuam as mesmas. Os filhos têm as mesmas expectativas das mães, as mães têm as mesmas expectativas dos filhos. Papel de pai, o que mudou na expectativa que se tem de um pai? Nada. Agora, o que se tem sido falado a respeito de casamento nos últimos anos? Várias coisas têm mudado. Apareceu, inclusive, casamento por contrato. Eu tenho um primo que ele é casado, ele anos, mais de 10 anos de namoro, eu acredito. A namorada ficou grávida, eles fizeram um contrato nupcial. Então, eles têm lá as regras, as cláusulas de um e de outro, o que tem que fazer, é um negócio muito louco. E aí vieram as novas, os novos padrões de união. Então, muita coisa na lei, inclusive, mudou a respeito de casamento. E hoje em dia, principalmente depois do advento do coach, gente, eu sempre falo, eu tenho amigos coaches que são sérios e tudo, mas eu tenho a leve sensação de que coach é do capeta. Por que eu falo? É sério! Você sabe que eu não sou religiosa, não estou falando por isso. Mas você sabe por quê? Não é que ele seja do capeta, mas ele foi gerado no inferno. Por que eu te falo isso? O que o coach faz com as pessoas? Ele potencializa o eu. Ah lá, eu ouvi isso ontem sobre coach. O que ele faz? Ele potencializa o eu. Ele me coloca numa situação em que tanto que tem lá as frases de eu sou isso, eu sou aquilo, eu, tudo gira em torno do eu. Então, o que acontece hoje com os relacionamentos? As pessoas hoje, quando elas se unem, elas não se unem para formar um nós, elas se unem formando dois eus. E não tem como você ter duas primeiras pessoas do singular num casamento. Você tem que ter uma única primeira pessoa no plural. Então, foi pensando nisso, sabe, que eu falei, cara, as pessoas estão pensando errado a respeito de casamento. Por isso que os casamentos não estão durando. Porque quando a gente mudou, hoje eu falei com meu marido, hoje eu falei com ele na mesa, falei, amor, eu falei isso com ele chorando, gente. Falei com ele, amor, eu estou fazendo todos os dias, eu tenho uma luta comigo mesma para não voltar a ser a pessoa que eu era até pouco tempo atrás, com ele, em relação a ele. E olha que o nosso casamento já foi transformado e transformado e transformado. Mas, de repente, quando você se vê, você está numa situação... Porque eu digo o seguinte, tá? Eu uso esse versículo bíblico, aquele que fala, não lembro endereço, não lembro nada. Muitos, quando vão para a igreja, resistem a deixar o contrato, exatamente. É por isso que o tema da aula de hoje é contrato ou aliança. Porque, na verdade, não diz respeito ao que está no papel. Eu posso ter feito um casamento de contrato, mas viver um casamento de aliança. Eu posso ter casado na igreja, mas viver um casamento de contrato, em que eu quero saber quais são os meus direitos e os meus deveres, e em que eu quero que o outro também faça, os deveres dele, e que eu possa... O que é direito dele que eu tenho que fazer, mas o que é meu direito para ele fazer por mim? Então, foi pensando nisso que eu comecei a me dar conta de que a gente... Eu estava falando primeiro falando de mim, e que eu falei com ele, falei, amor, todos os dias eu luto poderosamente comigo mesma para eu não voltar a ser a pessoa que eu era. Eu mencionei rapidamente numa aula anterior, assim, a gente foi vivendo coisas que só quando a gente chegou, mesmo a gente com tudo que eu tenho falado, com tudo que eu tenho ensinado, com tudo que eu tenho criado, com tudo que eu tenho experimentado no natural e no espiritual, com tudo isso, vou acender essa luz aqui, eu e meu marido, e foi lindo isso, porque só o Espírito Santo te faz isso. O Espírito Santo, ele conduziu Jesus ao deserto. Então, acredite que no seu casamento é possível, não estou dizendo para você que vai acontecer, é possível que você seja encaminhada pelo próprio Espírito Santo ao deserto.
para mim, foi o que aconteceu com a gente. Nós chegamos a um nível de estresse tal, nós chegamos a um fundo do poço tal, que quando chegou ali, Deus falou assim, posso fazer agora? Acabou as forças de vocês? Acabaram as forças, acabou tudo que vocês tinham, pensa tudo, acabou tudo? Então, peraí, deixa eu resolver essa parada daqui para frente. Só que Deus resolve, mas você precisa entrar no fluir de Deus. Deus ele vai lá e abre, né, aquela água para ela jorrar, mas você precisa mergulhar e ir junto com ele. Então, todo dia que a gente luta, que foi que eu citei para ele hoje, porque às vezes eu me agarro na margem tentando sair desse rio. E aí eu tenho que me lembrar, falar, cara, mas a tua vida não está lá fora, a tua vida está no rio. E aí eu solto. E é incrível como minutos ou horas, ou às vezes um dia depois, eu tenho uma resposta daquela decisão que eu tomei. Deus me mostra, sabe, você fez certinho. Que aí no outro dia meu marido fala alguma coisa, acontece alguma coisa que eu falo, cara, que bom que eu fiz isso. Que bom que eu tomei essa decisão. Tá? Então, eu quero compartilhar aqui a tela com vocês. Né? E aí está o tema, casamento, contrato ou aliança. E a primeira coisa, razão e finalidade. Eu queria que vocês me dissessem por que e para que você se casou. Porque você se apaixonou? Porque você queria formar uma família? Porque você não queria mais ficar sozinha? A minha mãe se casou com o meu pai para sair debaixo do jugo que era viver na casa dos pais de criação dela. Minha mãe viveu um inferno. Então, ela não tenha, sempre teve uma vida maravilhosa com meu pai, mas a principal motivação da minha mãe ter decidido se casar foi para sair daquele ambiente em que ela vivia. Ela queria liberdade. E aí, vocês? Quem vai falar comigo se consegue se lembrar? Porque talvez de repente, ou se você consegue ter consciência disso. Porque isso aí é um dos primeiros motivos. As pessoas hoje, elas não têm consciência de por que estão se casando. Posso falar, Cissa? Por favor, Débora. Então, eu lembro que quando eu casei, eu tinha 16 anos. Meu pai era dirigente de igreja, pastor de igreja, e eu não gostava daquilo. Então, quando eu me apaixonei, estava naquela paixão mesmo, sem conhecer como era, como não era, eu quis fugir, sabe, da guarda do meu pai. E daí, a gente sempre procura alguém como pai, né? Inconscientemente, eu só fiquei a guarda. Então, eu lembro que na época foi uma paixão, assim, forte, mas eu ainda não entendia o amor. E na verdade eu fugi mesmo, eu fugi de casa e fui ficar com ele. Foi uma fuga. Ok. Alguém mais? Ô, gente, eu vou enviar esse PDF para vocês. Não precisa copiar nada que vai aparecer aqui que eu vou enviar depois da aula, tá? Pode só prestar atenção, participar de preferência. Eliomara, você sabe me dizer por que você se casou? Então, Peraí. Eu mutei você na hora que você ia falar. Pronto. tá ouvindo agora? Agora estou. Então, eu sou 20 anos junta e ainda não casei. Mas quando eu decidi para ir morar com o meu marido, que é hoje, né, o meu companheiro, eu tinha vindo de Alagoas para São Paulo. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, quando eu estava com 1 ano, meus pais se separaram. Aí eu entrei numa depressão e foi quando eu encontrei o meu marido e foi a única pessoa na época que sempre me apoiou em tudo, né? E até hoje. Aí teve aquelas promessas de casamento, só que a gente foi
adiando, né? Compramos um apartamento, depois a gente mudou para outro. Aí, quando ele falou que quando a gente mudasse para esse segundo, a gente ia casar, só que aí também ele ficou enrolando. Só que, assim, sabe, chegou uma certa época que eu não botei mais pressão. Porque, assim, eu sou bem, não é bem religiosa, assim, eu sempre gostei de buscar a palavra de Deus, né? Só que ele não. Ele não é uma pessoa de, assim, de pegar a Bíblia, ler, mesmo como eu, que não vou numa igreja, mas a minha Bíblia é aqui aberta e eu sempre, né, gostei de ler ela. E, assim, mas eu falo, eu digo, gente, meu marido, ele não tem um conhecimento de Deus, mas ele tem um coração enorme. Às vezes eu até penso, eu digo, meu Deus, ele não tem conhecimento da palavra e tem um coração ainda maior do que o meu. Porque ele é muito generoso, muito assim, não sei nem explicar. É muito interessante você falar sobre isso. Quero pontuar algumas coisas sobre o que você falou, tá? Em primeiro lugar, a palavra fala que a mulher ela vai santificar o homem não pelas suas palavras, mas pelas suas ações. Então, você está coberta de razão, está sendo muito sábia ao fazer isso, tá? E não ficar falando na cabeça dele. Sobre a questão da mentalidade dele abrir a mente para a palavra, para o reino, para Deus. Eu sempre vou fazer isso. Efésios 1, do versículo 17 em diante. Lá em Efésios, na carta para Efésios, Paulo fala, ele ora pela igreja, pedindo que a igreja abra os seus olhos espirituais. Então, quando você for ler essa passagem, coloque o nome do seu marido. Então, quando Paulo fala, então eu peço ao Senhor que abra os olhos espirituais, aí você fala do fulano, fala o nome dele, para que ele veja isso, para que ele entenda aquilo. Então, Efésios 1, do versículo 17 ou 19 em diante. Acho que é do 19 em diante, tá? Então, tá com as 2 semanas ou mais, eu acho, que eu venho lendo esse versículo, porque eu tô também em um grupo que a gente vai ler a Bíblia inteira em 365 dias, né? Aí todo sábado tem uma reunião. Aí eu sempre falava, gente, quando eu começo a ler, me dá um sono, e eu não tenho entendimento. Espera aí. Aí me falaram para eu ler. E realmente, gente, eu tô lendo um Efésio e quando eu vou pegar a passagem na Bíblia para ler, eu vejo com outros olhos, com outro entendimento. Mesmo aquilo Exatamente. que eu já li, como a gente estava fazendo Jó, nossa, eu vejo Jó, a história de Jó de quando eu li, tudo diferente. Então, mas neste caso aí você vai orar colocando o nome do seu marido com essa intenção. Entendeu? Isso é assim transformador. Transformador, tá? Deixa eu ver o que mais que você 17, Andréia. Em diante do 17. Então, Efésios 1, do 17 em diante. Não me lembro exatamente uma outra coisa que você pontuou. Eu também fui morar junto primeiro. Aí teve uma vez que perguntaram para a gente o que vocês estão esperando para casar. Gente, nada, vamos casar, casamos. Não teve um empecilho. Mas você não precisa botar pressão sobre o seu marido, mas você pode botar pressão no mundo espiritual. Tá? Então, decida, tome a posição de que você quer se casar e por que você quer se casar. Vamos botar assim, hoje o entendimento de casamento, nesse momento que eu falo com você, é outro. Né? Vocês já moram juntos, vocês já constituíram uma família, mas agora você quer instituir, colocar o casamento dentro daquilo que o Senhor estabelece. E por que eu preciso me casar? Porque existem bênçãos que só são bênçãos para o casamento, para o casal, que só são acessíveis se você estiver casado de acordo com aquilo que Deus estabelece. É a história que eu falo. Você só tem direito a seguro-desemprego, você pode ser amigo do dono da empresa, você pode um monte de coisa, mas você só tem direito ao seguro-desemprego se você tiver carteira assinada. Então, existem alguns direitos do casamento que você só vai acessá-los no mundo espiritual depois que você tiver formalizado essa situação, tá? Não quero trazer nenhum tipo de condenação, hipótese alguma para você, de jeito nenhum, tá? Mas eu sempre vou ser uma incentivadora, porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é ter vivido, a palavra que eles usam é amanciada, eu acho essa palavra horrorosa,
Pior ainda, é em fornicação, a palavra mais feia ainda, mas infelizmente essa é a realidade quando a gente ainda não está casado, a gente gosta ou não dela, né? Mas enfim, busca isso daí, tá? Posso falar? Claro, óbvio. Então, eu pego os exemplos das duas anteriores, mais ou menos, né? Eu estou casada há 20 anos, amaciada, juntada 20 anos e casada no papel há 3 anos. Então, quando eu comecei, se apaixonei, aí quis uma família, porque sempre quis ter uma família, queria sair da casa de uma tia minha, que estava morando de favor lá, e ficar sozinha, né? E tal. Só que aí eu escutei isso há uns 4 anos atrás, que as bênçãos celestiais não vêm porque abrem brecha, e então tem que ir fechando essas brechas. Aí a gente foi e casou, mas nada mudou, não. Tá. Foi assim, já tinha começado a destroçar as coisas, e aí foi mais. Vamos junto. Eu não falo, Andréia, sobre brecha. Eu não acho que isso é você estar abrindo brecha, tá? Não vejo por aí. Porque há coisas que Deus tolera. Ele não aprova, mas ele tolera. E Deus é muito misericordioso, tá? Mas existem coisas que só quando nós somos dois, só quando dois são um, com um verdadeiro entendimento sobre isso, a gente só acessa essas coisas se a gente tiver todo esse entendimento. E quando você tem todo esse entendimento, você deseja estar casada de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Então, não é porque eu estabeleço que eu vou ter a mentalidade certa. Mas se eu tiver a mentalidade certa e se eu ainda não estiver casada, eu vou querer casar. E se você já está casada, a única coisa que está te faltando para você desfrutar disso que você falou, não mudou nada, é encontrar essa mentalidade que é a proposta da aula de hoje. A mentalidade. Tá? Então, mentalidade, gente, não tem escapatória. Qual é o propósito ou qual deveria ser o propósito de um casamento? O casamento é uma união abrangente. De uma forma única, ele envolve a união de corações e mentes. Então, a primeira coisa que a gente deve se perguntar: o meu coração, eu estou unida ao meu marido com o meu coração e com a minha mente? Tá vendo como que a coisa é de mentalidade, Andréia? Em resumo, o casamento une um homem e uma mulher holisticamente. O que é holisticamente? O pessoal do Felipe aí sabe o que é. Integralmente. Uma visão holística é uma visão totalitária, integral. Então, o casamento é uma união abrangente, de uma forma única, ele envolve a união de corações e mentes. Em resumo, o casamento une um homem e uma mulher holisticamente. Isso quer dizer emocionalmente e fisicamente. Gente, quando eu ouvi essa palavra holística, eu já achava que tinha uns demônios. Nossa! Muito cabecinha. Não. Mas você sabe por quê? Holístico, pronto. Já porque essa palavra é muito usada pelo pessoal das energias, pelo pessoal cabeça. Então... Eu trabalhei numa clínica de homeopatia que tinha um cara muito doido que chamava Pité, ele era o holístico do pedaço, como o cara usava essa palavra. Então, quando eu escutava essa palavra, eu, corro para o lado. Né? Sai de reto, Satanás! O povo perece por falta de conhecimento, né? É isso aí. Então, olha, o que significa unir um homem e uma mulher holisticamente? Primeiro, emocional e fisicamente. Então, por isso que é coração e mente. Pelos atos de amor conjugal, nossa intimidade. Espera aí, a Janice levantou a mão e eu não vi. Janice, você quer falar? Porque onde eu estou, eu realmente não vejo vocês. Então, igual vocês estão falando, eu me casei porque eu era apaixonada, eu queria ter minha família, né?
porque eu só tenho meus irmãos, fiquei sem pai e mãe muito cedo, eu queria ter uma família. Eu queria alguém para eu cuidar e que fizesse o mesmo por mim, entendeu? Entendi. Foi para isso que eu casei. E você, para todo mundo, eu vou fazer essa pergunta para todo mundo. A gente casou por um determinado motivo, ou por uma razão, né? Por um porquê ou por um para quê. A pergunta é: você alcançou o que você imaginou que seria o seu casamento? A expectativa, você alcançou? No Nossa, período, sim. também, no período, sim. Hoje eu estou vendo isso de uma maneira totalmente diferente. Mas no seu caso, Janice, é porque você mudou a maneira de enxergar o casamento ou porque você não tem vivido a expectativa que você tinha estabelecido, que é viver um tempo e hoje não vive mais? Aí aquela velha pergunta, por que que não vivemos mais? E aí eu tenho que voltar na velha resposta, porque mudamos a nossa mentalidade a respeito do nosso casamento. Porque quando estamos apaixonados, olhamos apenas um para o outro. Mas quando de repente chega um problema financeiro, você tira os olhos da pessoa e coloca os olhos naquilo que te falta. Mas o meu problema não é financeiro. Não estou falando que o financeiro é um. Mas quando coisas começam a acontecer, é igual Pedro. Por que Pedro afundou? Porque ele tirou os olhos de Jesus. E ele ele colocou os olhos nas ondas, no vento, ele colocou os olhos na circunstância. Por isso ele começou a afundar. E quando Jesus veio até Pedro e deu a mão para ele, pensa numa coisa, não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Todo mundo, eu já ouvi muitas pessoas falando que Pedro não teve fé, que Pedro. Mas deixa eu te falar, você acha que Pedro voltou para o barco com Jesus como? Nadando? Não foi, não. Foi andando sobre a água. Ele já havia dado passos em direção a Jesus. Aí ele tirou os olhos de Jesus, começou a afundar e ele falou: Mestre, me ajuda. E aí Jesus estendeu a mão. E aí eles voltaram caminhando sobre as águas. O que significa que aquilo que foi interrompido não deixou de existir. A gente tem como acessar isso novamente. Isso não foi apagado, nem do nosso coração, nem da nossa mente. O que a gente precisa... Lembra, numa aula anterior que a gente falou a respeito de que a alma entulha o espírito. Então, coisas que vão acontecendo no nosso cotidiano vão entulhando as nossas emoções e aí a gente para de viver aquele amor espiritual que a gente começou a viver um dia. Porque eu não acredito claro, existem pessoas e pessoas, mas para nós que somos cristãs, né, eu entendo que o nosso casamento, o amor que a gente tem pela outra pessoa, principalmente quem está casado há muito tempo, é o amor que vem do espírito. Não é um amor que está na alma. Porque a gente falou na aula passada, o amor da alma é aquele que ama quem me ama. É aquele que ama quem gosta de mim. É aquele que ama quem eu quero amar. Mas o amor que vem do espírito, que é aquele que Deus derramou, é com esse amor que eu amo aquele que eu, num determinado momento, não quero amar. Quantas vezes a gente tem vontade de esganar o marido? Inúmeras. E por que a gente não esgana? Porque o nosso amor vem do espírito, não vem da alma. A alma é inconstante, o espírito não. Então a gente não tem essas oscilações de amor. Quando as pessoas falam, acabou o amor. Não, não acabou o amor. Você foi para a alma. Você deixou de amar com o espírito e passou para a alma. Ali na alma é uma bagunça só. Mas vamos ver mais. Além disso, né? O que é essa união? Emocional e física, atos de amor, filhos que esse amor traz. Por toda a vida chamamos a isso de visão conjugal do casamento. E aí eu vou te perguntar, você já parou para pensar o significado da palavra cônjuge? Meu cônjuge, minha cônjuge. Olha só que barato. Ops, deixa eu voltar. Qual a origem da palavra cônjuge? Cônjuge vem do latim conjugatus, que é o passado do verbo conjugare, que significa unir, juntar,
formada com a palavra com, mas a palavra jugum. E jugum é a palavra jugo ou canga. Sabe quando fala da gente que é jugo desigual? Aí está o desenho de um jugo ou de uma canga. Quando você coloca dois animais para puxar uma carroça, para puxar o arado, coloca-se neles o jugo, que faz com que eles caminhem juntos. Quando Jesus fala que o meu jugo é suave, é desse jugo que ele está falando. Caminhar comigo lado a lado é suave. O peso que você carrega lado ao lado comigo é leve. Gente, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A própria palavra fardo já dá a ideia de peso. Por que que o fardo com Jesus é leve? Porque é com ele, porque ele vai carregar a parte mais pesada. A gente fica com a mais leve. A parte punk é ele que carrega. Por isso que é leve. Então, o meu cônjuge é aquela pessoa a quem eu me uni para caminhar lado a lado. E o que está acontecendo muito hoje, aí eu tenho que voltar na história do coaching, né? Porque, e não só do coaching, mas quantas pessoas, quantos divórcios começaram a aparecer depois da onda do desenvolvimento pessoal, depois da onda do autoconhecimento. Porque as pessoas começaram a crescer e a achar que a outra... Não, se eu estou crescendo, ele também tem que crescer. Se eu estou à frente, ele também tem que ficar. Ele tem que vir junto comigo. Só que a outra pessoa não tinha chegado no nível de entendimento necessário ainda. Então, a gente precisa entender que nós não pensamos como as pessoas do mundo. Não é que nós não podemos pensar, não. Nós não pensamos. Quando você pensa da forma que o mundo, você está indo contra você mesmo. A partir do momento em que o Espírito Santo vem habitar dentro de você, tem algumas áreas da nossa mente, do nosso coração, que são ativadas, são as chavinhas lá que são ativadas pela presença do Espírito Santo em nós. Então, quando a gente volta a fazer o que a gente fazia antes, a gente tem que fazer uma força muito maior. Por exemplo, Pedro, depois que Jesus foi sepultado, e mesmo depois, né, do túmulo dele ter estado aberto e tudo, Pedro voltou a pescar. Pedro voltou a fazer o que ele fazia antes. E se a gente se lembrar, quando Pedro largou tudo, ele largou barco, ele largou rede, ele largou tudo para trás. 3 anos, aí ele passa 3 anos com Jesus, e depois de tudo isso ele volta a pescar. Se ele largou, acredito eu que ele tenha que ter comprado tudo de volta. Ele não tinha mais barco, ele não tinha mais rede. Então, ele ainda teve que investir para voltar a fazer o que ele fazia. Só que não era mais para ele estar fazendo isso. Então, quando a gente pensa... Você já parou? Eu não sei se vocês já pararam alguma vez. Acredito que sim. Alguma de vocês já teve o desejo, ou falou em separação com o marido? Pega para mim, Val, por favor, a extensão ali no quarto, para eu pôr aqui para eu sair daqui. Por quê? Eu quero esquentar. Oi, Paulíssima. Oi, queridíssima. Por quê? Estava aberto, perdoe. Não tem problema não, amor. Eu vou falar por mim, eu já falei isso na minha casa. Acredite se quiser, num tempo em que eu estava passando por um processo de coach, por isso que eu estou te falando que o negócio, gente, é complicado, tá? E quando você fala nisso, dói, machuca, rasga, tudo por dentro. Por quê? Porque você está indo na contramão de quem você é. Você tem que fazer uma força muito maior, muito maior. Quando você não conhece Jesus, é fácil de você separar. É fácil de você fazer qualquer coisa errada. É fácil pecar quando a gente não conhece. Aliás, quando a gente conhece Jesus, a única coisa que a gente faz é pecar o tempo inteiro. Agora, quando você conhece Jesus, quando você tem o Espírito Santo dentro de você e que você quer fazer as coisas que o mundo faz, você tem que fazer uma força muito maior. É muito mais sofrido passar por aquilo. Por quê? Porque você está na sua própria contramão. Então, guarda isso.
tá? Que o cônjuge é aquele que tem um jugo com você. É aquele que carrega... Não, Cícero, mas é porque você não conhece meu marido. Ele deixa tudo sobre mim. É porque você não conhece a palavra de Deus. E Robert? Peraí. Porque se você conhecesse a palavra de Deus, você ia tomar posse dessa informação. Gente, a cada dia, tem uma coisa que tem sido muito séria para mim, é o entendimento de que a palavra de Deus é a força mais poderosa do universo. E que se Deus falou, como diz o Vitor Azevedo, se Deus falou, já é, não vai ser, já é. Então, aquilo que a palavra declara a seu respeito, já existe em você. Você não precisa se tornar, igual eu falei, nós não nos tornamos a mulher de Provérbios, nós somos a mulher de Provérbios. Eu preciso só entender isso. Submissão, eu não ia nem falar disso agora, mas você fala, cara, eu não consigo, eu não entendo, eu não isso, eu não aquilo. Só que não tem por que você sofrer quanto à submissão, porque se Deus nos fez assim, é porque esse é o nosso natural. O mais fácil em nós é viver dessa forma. E a gente só guarda isso também. Sofrimento. O que é sofrimento? Sofrimento é uma resistência às coisas como elas realmente devem ser, às coisas como elas realmente são. Então, se eu estou sofrendo no meu relacionamento, é porque eu não estou vivendo o meu relacionamento como eu realmente deveria viver. Não, Cissa, mas tem a parte dele. Não, você só tem que fazer a sua parte para que você possa viver sem sofrimento, sem sofrer. Você só precisa fazer a sua parte. Deus nunca vai te pedir para fazer a parte de outra pessoa. A gente vai falar de aliança daqui a pouco, vocês vão entender melhor isso. Ups. Princípios jurídicos do casamento. O que a lei me garante no meu casamento? A gente vai olhar para o natural e depois a gente vai trazer isso para o espiritual, tá? Princípio da acessibilidade. Acessibilidade é um conceito que expressa a possibilidade de acesso a um lugar ou conjunto de lugares, permitindo que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida participem de atividades que admitam o uso de produtos, serviços e informações, visando sua adaptação, locomoção, eliminando barreiras. Cissa, você está doida, né? O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Vamos para o espiritual? Significa que você pode acessar a qualquer lugar em que haja deficiência ou mobilidade reduzida no seu casamento. Você pode participar de tudo, de usar tudo, de eliminar todas as barreiras que existem hoje no seu casamento. Isso é um princípio natural, mas tudo aquilo que é selado na terra é selado no céu. Se isso é uma lei natural, isso também vai acontecer no espiritual. Ah, quer dizer então que eu tenho acesso ao celular do meu marido? Então eu posso mexer? Eu vou te dizer que você tem acesso às emoções do seu marido. Você tem acesso ao coração do seu marido. Você tem acesso à mente do seu marido. E isso é muito mais importante do que ter acesso ao celular dele. Você tem como influenciar o seu marido em todas as áreas da sua vida, através de oração e posicionamento, mas principalmente através da fé. Essa aula hoje é uma aula de fé. Você vai precisar ter fé para crer que tudo isso já existe na sua vida, que tudo isso já foi liberado na sua vida e que você simplesmente só precisa crer que isso já existe na sua vida. Não precisa anotar, eu vou liberar lá no grupo isso aqui depois.
Princípio da isonomia. Isonomia é a igualdade material, assegurando às pessoas oportunidades iguais, considerando suas condições diferentes. Homens e mulheres são diferentes, graças a Deus que somos diferentes. A constituição física, a constituição emocional, a constituição mental do homem e da mulher são radicalmente diferentes, tá? Mas pelo princípio da isonomia, nós somos iguais perante Deus. Então, não pense que o seu marido tem mais responsabilidade no seu casamento do que você. Não, Cissa, mas eu sou a ajudadora. Mas a ajudadora ajuda onde o outro não consegue fazer. Gente, que serventia tem? Imagina, você acabou de arrumar a cozinha. Seu marido chega com um copinho, vai lá na pia, lava e fala, amor, eu estou lavando o copo para te ajudar. Que serventia ele te deu quando ele fez isso? Nenhuma. Por quê? Porque quando a coisa já está pronta, quando a coisa já está fluindo, é fácil você ser ajudador. Agora, quero ver se é ajudadora naquilo que ele não está conseguindo fazer. Naquilo que, por alguma razão, ele está sendo limitado. Isso é ser ajudadora. Não, Cissa, mas ele tem que ser o provedor da casa, ok. Mas neste momento você está podendo prover num momento em que ele não pode estar. Talvez ele esteja desempregado, talvez a empresa dele esteja passando por uma dificuldade diante da pandemia e você tem uma renda. Você pode ajudar. Vou dar todo o meu dinheiro da casa, se tiver que dar, para garantir o padrão de vida, a qualidade de vida que vocês têm, sim. Isso é ajudar. Agora, é claro, você está fazendo isso e a outra pessoa que eu, em nome de Jesus, creio e declaro que não acontece, jamais acontecerá no casamento de nenhuma das mulheres que estão aqui, mas há casais, por exemplo, em que a mulher está dando um duro danado, como aconteceu com uma amiga. Minha amiga dava aula em 3 escolas diferentes para o marido dela estudar para concurso. Ok, ela estava ajudando onde naquele momento ele não podia. Um dia ela indo para casa, ele disse, estou estudando em tal lugar. Ela foi para casa para ir para uma outra escola. Quando ela subiu uma rua, num bar próximo à casa dela, ela viu o cara sentado com 3 mulheres na mesa. Aí fica complicado. Aí a gente está olhando para uma outra coisa. Mas eu estou falando de coisas dentro do casamento, de situações que acontecem eventualmente e que a gente, às vezes, quer se colocar numa posição porque a gente não quer se esforçar um pouco mais. Nossa, mas eu já me esforço tanto em tantas áreas, vou ter que me esforçar nessa também? Vai. Porque aquele que levanta primeiro, levanta a família toda. Né? A Eliomara ali falou a questão da espiritualidade do marido dela. Se você está nesse nível espiritual que você compartilhou com a gente aqui que está, é óbvio que hoje você é o sacerdote da tua casa. Quem tem que ser é ele. Mas nas suas orações agradeça ao Senhor, porque ele é o cabeça e é o sacerdote do seu lar. Senhor, eu estou fazendo, mas é ele. Provisão, questão do provedor. O marido pode ter um salário menor que o da esposa, mas eu preciso crer que ele é o provedor. Eu posso colocar mais dinheiro dentro da minha casa, eu posso comprar mais coisas dentro da minha casa, mas ele é o provedor. Porque se eu não crer que ele é o provedor, essa situação vai se estender pela minha vida inteira. Quando eu creio, ele é o provedor, eu estou provendo, mas ele é o provedor. Quando eu creio, quando eu tenho a mentalidade certa a esse respeito, as coisas acontecem. Agora, ele é o provedor, mas não faz nada. Eu é que faço tudo, eu é que... E você conta isso para todo mundo, e você humilha a outra pessoa por causa disso, você está fortalecendo a sua... você vai se manter nessa posição por infinitamente mais tempo. É óbvio. Você está alimentando isso. Você tem até um certo prazer quando humilha o outro diante disso. Vamos ver mais um princípio. Proteção. Pelo princípio da proteção, pretende-se proteger a parte mais frágil, quando se vê desprotegido face à altivez do outro.
qualquer um dos dois pode ser o mais frágil. Se um desenvolver a altivez, a arrogância, o outro automaticamente vai se tornar mais frágil. Então, eu preciso proteger o outro. Às vezes, eu preciso proteger o outro de mim mesma. Eu já compartilhei com vocês, eu falo que eu tenho uma dívida de amor com meu marido, porque houve um tempo em que eu era altiva e eu não o protegia da minha própria altivez. Hoje, quando essa altivez volta, porque eu ia citar esse versículo lá atrás, né? A palavra fala que quando uma pessoa recebe o Espírito Santo no coração dela, quando o Espírito Santo vem morar dentro do espírito dela, aquele que nos acompanhava sai e o Espírito Santo vem habitar. Por isso que quem é de Jesus, quem tem o Espírito Santo no coração, não vai passar por manifestações espirituais. Agora, aquele espírito volta. E se ele encontrar a casa vazia, se eu não buscar a presença do Senhor, se eu não buscar o Espírito Santo, se eu não orar em línguas durante todo o meu dia, se eu não vigiar e não orar, a minha casa vai ficar vazia. E aí aquele espírito vai voltar e vai trazer mais 7 com ele. A área em que você é mais frágil, a área em que o seu caráter é mais frágil, é a área que o diabo vai atacar sempre. E no meu caso, a soberba é uma delas. Eu já fui uma pessoa muito soberba. E de vez em quando, isso é uma das, tá? Não é só essa, não. Mas me lembrei agora para comentar da soberba. Então, de vez em quando, a soberba volta. Eu quero mandar na casa. Eu quero botar banca. E aí eu tenho que me lembrar que eu não penso mais assim. Que eu não sou mais assim. E aí é essa luta que eu disse para vocês, que eu travo todos os dias comigo mesma, com os meus pensamentos. Inviolabilidade. Esse princípio considera que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, no caso do marido, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ah, quer dizer então que o meu marido não pode ter acesso àquelas áreas mais íntimas da minha vida? Mas também quer dizer que você não pode ter acesso às áreas mais íntimas da vida dele. Essas, você pede ao Espírito Santo para ir até lá. Porque a Bíblia me diz que a palavra é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que ela separa a alma do espírito. Ela separa juntas e medulas. As áreas do seu marido, que ele ainda está trancando para você, você não vai invadir. Você não vai roubar uma chave e tentar descobrir o que está acontecendo. Você vai orar, interceder, e a palavra vai lá para fazer aquilo que você não pode fazer. Princípios bíblicos do casamento. Antes de eu passar para os princípios bíblicos, alguém quer comentar alguma coisa sobre o que foi falado até agora? Eu só estou vendo aqui na minha página, aqui, deixa eu ver se eu consigo ver mais alguém. Tem aqui a Andresa. A Andresa acho que está fazendo alguma coisa ali de curso. Mas tranquilo. Você está sem áudio ainda. Me deu a impressão que você está numa sala de aula, Andresa. Ninguém vai comentar nada? Paulinha? Então tá. Então vamos para os princípios. Eu cheguei meio que no meio, então. Não, até que nem tanto. Eu demorei um pouquinho porque eu não vi sua mensagem, mas eu tinha passado um slide só antes de você entrar. Eu acho que o que está meio vago é sobre essa questão da casa vazia, de quando volta um espírito e com ele mais 7. Essa questão, eu acho que... Vou falar, por exemplo, vou me usar como referência, tá? Vou usar a questão da soberba. Por exemplo, Paula, sabe o que eu compartilhei com você a respeito do meu amigo?
Ontem. Paulinha, você está aí? Deixa eu ver se ela ainda está aí. Tá, beleza. Muito bem. Hoje, meu marido falou, amor, eu não queria te falar antes, não. Mas é A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ele falou tudo que aconteceu ontem. Tudo. E aí ele disse para mim assim, eu sei que você não confia, não acredita, alguma coisa assim, não foi nas minhas profecias, não foi isso que ele falou, mas é mais ou menos assim, naquilo que eu te falo. E ele está certo. Por que que isso acontece? Quando a minha soberba começa a ficar muito acentuada, eu não dou ouvidos ao meu marido, porque eu penso que eu sei mais do que ele. Então, se eu não vigiar isso constantemente, eu vou ser exposta a inúmeras situações que vão me ensoberbecer ainda mais. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que eu me afaste dele. Então, naquela área em que a gente é mais frágil, se a gente não estiver sempre vigiando os nossos pensamentos naquela área, se a gente relaxar, o diabo vai voltar a trazer aqueles pensamentos anteriores que a gente tinha e vai trazer mais uma renca de pensamentos ainda piores que aquele. Deu para entender, Paula? Deu. Beleza? Então, vamos lá. Princípio da unicidade e da interdependência. Este princípio, que se aplica no casamento, estou no vermelhinho, e se manifesta na carne, é o mesmo para com o Deus triuno, que sendo três em pessoa, é um em essência. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Nós somos um, nós e nossos maridos. Falei, não é eu mais eu, somos nós. Então, não existe mais eu, né? A Valéria, que está sempre com a gente aqui, hoje ela não entrou, a Valéria disse de uma sobrinha, uma parente qualquer dela, recém-casada, que, acho que era sobrinha, tia, estou indo aí passar o fim de semana com você. Ah, você vem, vem. E seu marido vai para onde? Não, ele vai comigo. Eu falei, então por que você não diz que nós estamos indo passar o fim de semana com você? Então, perceba na sua fala se você se sente um ou uma com o seu marido. Perceba se vocês são um nós ou se vocês são dois eus. Ah, Cissa, nós não somos um nós. O que eu tenho que fazer? Passar a declarar, a viver e a pensar dessa forma, independente de ele fazer isso ou não. Em vez de perguntar, né, em vez de dizer para ele, por exemplo, eu me lembro de uma coisa, quando eu estava grávida da Ana Luísa, a referência era sempre quando eu e Alberto engravidamos. E olha que eu não tinha nem tanto entendimento de nada, mas eu sempre fiz referência à gravidez como nossa gravidez, e não como minha gravidez. Ô, Janice, está constando para mim aqui que você está com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa? Não, eu só escrevi aí para você. Tá falando aqui de aliança. Quando você casa de acordo com a palavra, você está fazendo uma aliança. É isso aí. Tem uma amiga que ela deu uma aula uma vez sobre contrato e aliança, e ela estava falando, quando você faz um contrato com uma pessoa, a pessoa tem a obrigação de cumprir a outra parte. Quando você faz uma aliança com uma pessoa, a aliança sempre pressupõe que o mais forte vai... Oi. Foi depois da aliança que eu escrevi, foi isso não? Foi depois. Cadê? Espera aí que eu tenho que achar onde isso está de novo. Aqui.
Chat. É sobre o que você acabou de falar. Meu marido faz isso direto. Eu falo, nós vamos. Ele fala, eu. É isso, Janice? Isso, ele faz isso direto. Mas... vou... vamos viajar, tá, nós dois. Aí fala, eu vou viajar, eu vou fazer. Eu falo, nós vamos, né? Então, estou sempre falando, sempre corrigindo, mas aí é muito difícil isso. Eu não gosto de ouvir isso. Eu sei, outro dia eu falei com o Alberto, quando ele ora para a gente sair de carro, ele sempre fala, Senhor, me perdoa dos meus pecados. Eu falei, eu não vai perdoar dos meus, não? Eu vou ficar sem perdão? Como assim? Né? Eu falo, você tem que orar por nós. Mas isso são coisas que eu creio de todo o meu coração, que quando você coloca diante do Senhor, fala, Senhor, eu não quero viver dessa forma. Não quero. Então, em nome de Jesus, muda a forma dele falar, muda a forma dele se referir. Pediu, e a partir daí agradeço. Senhor, obrigado, porque... Como é que é o nome do seu marido mesmo? Rogério. Rogério, então, obrigado, Senhor, porque o Rogério já entendeu que somos nós. Obrigado, porque ele sempre se refere e vai sempre repetindo, sempre agradecendo, declarando aquilo que você quer viver. Outro princípio bíblico, princípio da endogamia. Esse eu tive que olhar no dicionário, gente. Estado das pessoas que só se... Estado da pessoa que só se casa com outra porque ambas pertencem à mesma classe ou tribo, visando preservar sua nobreza, raça, etc. Isso aqui tem a ver com o jugo desigual que a gente falou lá no início. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Mas, Cissa, meu marido já é assim, o que eu faço? Separo? Não. Investe na transformação dele. Crê, fala, Senhor, eu não aceito. Quando eu me casei, eu não tinha esse entendimento. Hoje eu tenho, hoje eu sei que o Senhor não deseja o jugo desigual para a minha vida. Eu não aceito viver em jugo desigual. Eu creio em nome de Jesus na restauração, se for restauração, na transformação da vida do meu marido, em ele sendo convertido, não convencido por mim, mas convertido através do poder do Espírito Santo. Ore para o fim do jugo desigual no seu casamento, se você tem experimentado disso. Próximo princípio, o princípio da monogamia. Cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Eu acredito que não seja necessário falar sobre fidelidade aqui, mas, né, o óbvio precisa ser dito. A Bíblia descreve a poligamia inaugurada por Lameque em Gênesis 4:19 como um ato de obstinação dos seres criados. Deus a tolerou, mas essa não era a vontade dele para o bem-estar dos seres humanos. Os problemas conjugais de Abraão com Agar, as calamidades espirituais que sobrevieram a Salomão por meio de suas esposas e os resultados amargos do harém de Davi são lembretes incisivos das consequências desse desvio da vontade de Deus. Jesus deixa isso muito mais claro, tá? Ele fala com muito mais evidência quanto a isso. Então, gente, a questão... eu sempre gosto de me referir a Salomão, porque a gente entende Salomão, né, como o homem mais sábio da Bíblia, e quanta coisa Salomão atraiu para ele, mas eu me pergunto, em meio a tanta sabedoria, ele também desobedeceu. Ele também errou. Então, sabedoria não te garante que você não vai errar, não garante que você não vai pecar. Para que Salomão precisava de 1000 mulheres? Ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Para que ele precisava de 1000 mulheres? Gente, uma mulher já dá para dar problema suficiente. O homem tinha 1000. Era impossível que ele não se desviasse da palavra em meio a tudo isso. Por quê? Porque quando ele coloca 1000 mulheres, são 1000 pessoas, são 1000 alianças que ele faz. Como assim? Na intimidade com cada uma delas, ele estabelecia uma aliança. Eu posso ler algo? Por favor.
Hoje eu li algo assim no sentido de que Deus escolhe pessoas para fazer grandes obras. Como lemos em toda a Bíblia, você já parou para pensar por que, entre tantas alternativas, ele escolheu Noé, Moisés, João Batista, Maria ou José? Todas essas pessoas possuíam virtudes e honraram a Deus, apesar de não serem perfeitas. Cai muito nisso que você acabou de dizer. Você ter um coração disponível. Uhum. Você estar disposto, mas isso não significa que você não vá pecar, que você não vá cair, porque a própria palavra já diz que nós somos pecadores. Sim. Nós somos homens de carne e perfeito só Jesus Cristo. Exatamente. Princípio da permanência. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. O casamento foi instituído para ser uma união vitalícia. Se você ainda não fez esse ato profético, se você tiver um dicionário na sua casa, vá ao dicionário, procure a palavra divórcio, procure a palavra separação e risque. E no momento em que você estiver fazendo isso, fala: Senhor, hoje eu estou riscando da minha mente e do meu coração a separação do meu marido, em nome de Jesus. E risca lá na Bíblia. Lá no dicionário, eu não tenho dicionário, escreve a palavra divórcio, escreve a palavra separação, fala: Senhor, hoje eu estou rasgando, eliminando essa possibilidade da minha vida. Faça um ato profético. Isso aqui, gente, não é para entrar na sua mente, não. Ato profético é para ser gerado no céu. Isso não tem nada a ver com essas tarefinhas que essa galera está dando por aí, que você faz uma tarefa para o seu cérebro. Não, não, não. Eu estou falando de espírito, tá? O casamento, a importância do casamento no natural, é isso? É porque eu estou com vocês em cima? Peraí, sai daí. Eu coloquei os quadradinhos com vocês aqui. Ah, pronto. Consegui tirar. Opa, passei direto. Peraí, deixa eu voltar. O casamento no mundo natural. Responsabilidade do casal. Primeiro é do casal, depois a gente vai ver de cada um. O marido pague a mulher a devida, quer dizer, devolva a mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não estou falando aqui de intimidade. Sabe do que eu estou falando? De mente. Eu disse para vocês hoje, vocês têm acesso à mente do seu marido. Guardem isso aqui. Se o corpo do seu marido, ele agora te pertence, a mente dele também te pertence. Então, você tem poder para transformar a mente do seu marido, assim como ele tem para transformar a sua mente. Tá? É claro que a gente tenha os devidos filtros para esse entendimento. Mas, gente, quantas mulheres levam seus maridos... Vou lá em Eva, não vou ficar no espiritual. Eva tinha poder sobre a mente de Adão, fazendo com que ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se isso não fosse uma verdade, aquilo não teria acontecido. Tá? Então, nós temos esse poder de influenciar os nossos maridos e devemos fazer isso de maneira responsável e devemos influenciá-los naquilo que está na palavra e não naquilo na nossa vontade. Ah, não, vou influenciar o meu marido para trocar o sofá aqui de casa. Não, isso aí não é influenciar, não é influência, isso é manipulação, é outra coisa. Responsabilidade do marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Nossos maridos não estão aqui neste momento, né? Mas eu precisava mostrar que existe responsabilidade para eles. E a nossa. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie ou respeite
o marido. Submissão está ligado a respeito. Quando você respeita a outra pessoa, é claro que facilita quando ele é um inspirador da nossa submissão. Facilita. Cissa, Oi. Você concorda com essa frase? Lembre-se que seu casamento só vai dar certo se você casar com Jesus e fazer do seu cônjuge apenas o canal da expressão do seu relacionamento com ele. Totalmente. Eu entendo que o meu marido é o principal canal do amor de Deus na minha vida. Foi muito forte quando eu li isso, me trouxe uma outra conexão, como que eles podem não estar preparados, mas aí é onde está a nossa influência, porque que Jesus nos colocou ali como influência na vida para trazê-los para o reino. Às vezes a gente busca tanto trazer outras pessoas para o reino e esquece de quem está do nosso lado. E o que acontece? Só um pouquinho, gente. Peraí, só um minutinho. Tira aí para mim, filho. Pode pôr aí na sala, por favor. Tirar a coisa da sacada, que começou a chover aqui. E o que acontece? De repente, mas Cissa, meu marido não é esse canal na minha vida. Gente, o que eu quero que a gente entenda nessa aula de hoje? O que eu entendo em relação a isso? Eu preciso crer que essa é a verdade a meu respeito. E falar, Senhor, eu não aceito que o meu marido não seja a sua forma principal de manifestar o seu amor por mim. Eu não aceito e posicione-se, mantenha a sua posição. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Qualquer coisa fora disso é mentira do diabo. E se você resiste à mentira e permanece na verdade, ele foge e a verdade se manifesta. Concordância, primeiro do corpo. Então, o que nós vimos? Se só voltar aqui, por que estamos falando disso? Estamos falando sobre o casamento no natural. No natural, nós temos responsabilidade. Existe responsabilidade para o casal, para o marido e para a esposa. No natural, nós temos que ter concordância no corpo e concordância no espírito. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Esse coabitai tanto é o convívio no dia a dia, quanto o coabitar da intimidade, tá? Cissa, o meu marido não faça isso. Acontece que essa é a verdade a respeito do seu marido. A palavra diz que o marido, seja ele quem for, ele foi feito para agir dessa maneira com a sua esposa. Então, em primeiro lugar, declare: eu não aceito que o meu marido coabite comigo sem entendimento, sem me dar honra como vaso mais fraco, como sendo nós co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as nossas orações. Na verdade, aqui fala para o marido, tá? Qual é o grande lance disso aqui? Por que a gente não pode abrir mão disso aqui? Porque quando o marido desonra a esposa, as orações do marido não chegam ao céu. Então, a gente precisa estar sempre pedindo ao Senhor que tenha misericórdia dos nossos maridos. A gente precisa estar sempre liberando perdão para eles, para que as orações deles sejam escutadas. Cissa, mas peraí, né? Babaquice essa história, né? O cara vai ser grosso comigo, vai me tratar mal, eu vou orar para ele para poder liberar as orações dele? Vai. Porque se você não fizer isso, você não vai estar concordando com essa verdade a seu respeito. Eu não vou impedir as orações do meu marido, porque eu sei que o meu marido coabita comigo com entendimento, porque ele me honra como vaso mais fraco. Porque nós somos co-herdeiros da graça da vida. Se isso é verdade, isso aqui também tem que ser. Então, se a primeira parte ainda não é verdade, eu faço a segunda parte acontecer. Eu faço as orações dele não serem impedidas, para eu poder gerar a primeira parte desse versículo.
É desafiante. Eu sei que é desafiante. Mas a gente tem que escolher como é que a gente vai viver o nosso casamento. Concordância de propósito. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Concordância com os planos, com os projetos. Talvez eu sei que talvez o seu marido seja uma pessoa que tem um perfil mais arriscado e você tem um perfil que prima mais pela segurança. Ora ao Senhor para que você possa concordar com ele nos projetos dele. Porque às vezes um projeto arriscado que ele vai fazer não vai dar certo porque você não está em concordância com ele. Cícero, mas eu tenho que concordar com ele em tudo. Você só não vai concordar com ele naquilo que vai contra a palavra do Senhor. Você pode até discordar do que ele pensa. Você não tem que pensar os pensamentos do seu marido. Você coloca diante do Espírito Santo: o que eu penso é A, o que ele pensa é B. O que ele pensa não vai contra a tua palavra, então eu vou entrar em concordância com ele. Então, por favor, me ajude, Espírito Santo, a manter essa concordância, a entender os pensamentos dele, para que a gente não quebre essa concordância. A não ser que ela vá contra aquilo que a palavra nos ensina. Casamento no mundo espiritual. Botei até aqui, ó, lembrando a aliança que Deus fez, né, novamente com a gente em Noé. Termina aqui, é o último slide, tá? Porque no mundo espiritual, o que é o casamento? O casamento é como a salvação da igreja. E eu, João, lá em Apocalipse, João diz, e eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa. Caio, eu vou conduzir. Que falou? Eu. Por quê? Porque isso já está para mim. Como uma esposa ataviada para o seu marido. Não mais como uma noiva, mas como uma esposa. Então, o casamento, ele é o princípio de Deus para a salvação da igreja. Então, quando nós entendemos o casamento, quando nós lutamos pelo nosso casamento, nós estamos exercitando a própria salvação desse povo que se chama igreja, desse povo que fez de Jesus Senhor e Salvador da sua própria vida. Tudo bem até aí, meninas? Alguém quer comentar alguma coisa? Eu vou parar de apresentar. E eu estava esperando que tivesse um grupo maior de pessoas aqui, porque eu quero bater um papo com vocês, tá? Eu comentei ontem com a Paula, acho que foi com a Paula, que eu quero mudar o perfil do nosso grupo, tá? O que a gente vê por aí? Todas, sem exceção, todas as mentorias, todos os grupos que a gente vê, tem uma pessoa falando aqui e um monte de outras pessoas ouvindo do outro lado. Vocês sabem que vocês têm total liberdade para intervir em tudo, só que está pouco. É preciso que vocês deem um passo a mais de ousadia, tá? Primeira coisa que eu quero deixar claro, eu não sou o centro deste grupo. Eu não sou detentora da verdade. Eu tenho buscado e eu tenho prazer em compartilhar aquilo que eu busco. Ponto. O mesmo acontece com vocês. Todas vocês que estão aqui. O casamento é desfeito. E quando a aliança é desfeita, não vi o resto do comentário, Helena. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Então, meninas, eu quero, em primeiro lugar, o grupo não é meu, eu abri o grupo, tá? Quando vocês perceberem a necessidade de qualquer pessoa no grupo. Helena, a aliança não se desfaz. A aliança não tem começo nem fim. A aliança não se desfaz. Por isso que a aula de hoje se chamou casamento, contrato ou aliança. O que eu posso desfazer é contrato. Eu posso anular, rasgar o meu contrato,
mas casamento de aliança, e aliança dessa que eu coloquei no dedo, não. Aí foi o que a gente falou a aula inteira. Hoje toda a aula foi explicando sobre o que é o casamento de aliança. E mais uma vez, eu vou voltar num versículo que eu já falei que é o que eu estou ativando na minha vida neste ano, tá? Aquele está aqui, ó. Apocalipse 2:26. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Se nós perseverarmos no nosso casamento até o fim, isso é um exercício que nós temos que desenvolver para perseverarmos também no mundo espiritual até o fim, para que tenhamos autoridade sobre as nações. Helena, eu não estou vendo muito o que você está colocando agora, amor. Ô, Cissa. Oi. Depois eu posso falar um pouquinho? Claro que pode, Vanessa. Tá. Eu vou só fechar o que eu queria dizer. Pode fechar aí, eu só vou fazer um comentário mesmo. Beleza. Tá? Então, o que acontece? Eu não sou o centro desse grupo. Jesus é o centro desse grupo. Eu não transformo a vida de ninguém. Jesus transforma a vida de todas vocês. Não é sobre mim, é sobre ele. Isso não é um ataque de humildade. Isso é um reconhecimento de uma verdade. Eu não quero, eu não vou ser, eu não sou, não vou ser, não quero ser como um monte de gente que tem nas redes sociais que querem tirar a glória do Senhor, achando que estão transformando a vida das pessoas. Eu quero deixar isso muito claro para todas vocês. Eu não tenho nenhum poder, mas o meu coração está disponível ao Espírito Santo para que ele haja através da minha vida. Eu sou porta-voz da verdade que ele me diz. Então, o que eu quero hoje entregar para vocês? Hoje, quem é a pessoa? Quais são as minhas fontes de estudo, minhas fontes de conhecimento hoje? Um mentor brasileiro, jornalista, esqueci mais o que ele é jornalista, ele é não sei o quê, brasileiro, radicado nos Estados Unidos, chamado Jacob Petrie. Escreve Jacob, Petry. Pode segui-lo nas redes sociais. Toda essa profundidade que eu trabalho nas nossas aulas, muito vem daquilo que eu aprendi com o Jacob nos últimos tempos em que eu o venho acompanhando, tá? Eu optei por apenas fazer os cursos do Jacob. Eu não acompanho o que ele posta em redes sociais, porque ele já postou besteira em redes sociais, tá? Então, o dia em que eu vi ele falando, alguém falou sobre Jesus numa pergunta lá nos stories dele, e ele disse que a pessoa de Jesus não salva ninguém. Nesse dia, eu decidi que eu não sigo, não quero nem saber o que ele está escrevendo. Mas os cursos dele... Tem problema não, Helena. Faz o seguinte, amor, assiste a aula de hoje primeiro e qualquer coisa depois a gente conversa, tá? Daqui a pouco eu boto o link lá. Então, eu faço os cursos do Jacob, porque todo mentor, quando ele está dando curso, ele é um. Quando ele está nos stories dele, ele é outro. Eu não estou atrás da pessoa do Jacob Petrie. Eu me interesso pelo conhecimento que ele compartilha. Por isso, eu faço a mentoria com ele. Eu pago R$ 49,90 por mês para ter acesso à mentoria dele, à plataforma de cursos dele, que é hoje, amanhã pode não ser mais, mas é hoje a principal fonte natural do meu conhecimento. Além disso, meus livros. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E tudo que vem a partir dele. Tem o 8º hábito, tem ali, eu comprei esses dias, para adolescentes, as 6 decisões mais importantes da sua vida. Tá? Isso aqui é fundamento do meu trabalho, daquela matéria de liderança que eu faço na escola. E foi aqui, através desse livro, que eu comecei a me interessar por desenvolvimento pessoal. E aí veio a minha trajetória, que vocês já conhecem. Tá? Outro livro que eu estou sempre lendo, As 5 Linguagens do Amor, do Daniel Champ. Acho que Gary Champ, não é Daniel, não. Esse livro, O Poder do Agora,
ele fundamenta o pensamento principal do Jacob Petrie. Então, o que o Jacob ensina não é dele. Ele conheceu a partir desse livro. Então, eu não tenho nenhum problema em tomar posse do ensino dele, porque ele também tomou posse do ensino de alguém. E é assim que a gente faz. Outro, você pode realizar os seus próprios milagres. Do Napoleão Hill. Está emprestado o outro. Pensamento positivo. Acho que é pensamento positivo. Mais esperto que o diabo. Só que eu tenho uma restrição a esse livro. Tá? Depois que eu terminei de ler, eu fui investigar a vida do Napoleão Hill. E, primeira coisa, ele não fala de Jesus. Muito do que ele fala muito do diabo, mas de Jesus ele não fala nada. Tá? Isso para mim foi o principal erro que ele cometeu. Segunda coisa, o que acontece? A vida desse homem, ele se casou não sei quantas vezes, ele teve uma vida completamente conturbada. Se esse conhecimento todo que está aqui realmente tivesse sido inspirado pelo Espírito Santo, a vida dele não teria sido o que foi, depois da publicação do livro. Então, retira o que é bom e o resto você joga fora, tá? Atualmente, estou lendo esses 2 livros. Uma das próximas coisas que a gente vai trabalhar com esses 2 livros. Esse aqui, um livro bobinho, divertidíssimo, mas que fala de muita coisa que a gente experimenta. Síndrome da impostura. Cissa, desculpa estar a interromper. Sim, amor. Há um problema, por exemplo, quem vive em Portugal mandando vir livro ou mandando para aí coisas que eu estou tentando mandar, não passa na alfândega. Como é que a gente faz? Não sei. Porque aí tem que pagar, aí paga uma taxa que depende de quem quiser, pode ser 100, 200 euros. Como é que a gente faz para cruzar, se alguém sabe, cruzar a fronteira Portugal? Não sei, eu não sei, eu acho que é mais fácil você, de repente, se você vê com a Mel, vê se a Mel tem ideia disso. Tá, Helena? Porque eu realmente não sei. Ok, eu vou falar. Tá bom. Okay, então, tá bom. Esse livro, Síndrome da Impostora, porque nunca nos achamos boas o suficiente. Isso é uma verdade a nosso respeito durante uma boa parte da nossa vida. Só que aqui tem um livro que é top, O Impostor que Habita em Mim. Esse livro é cristão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou juntar esse livro, mas esse livro, e a partir dos 2, eu vou elaborar um trabalho para trazer para a gente aqui. Tá? Então, esses são minhas fontes de conhecimento natural. A minha principal fonte chama-se Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Tempo com o Espírito Santo. Se você passa tanto tempo com ele assim, não. Mas o tempo que eu passo é tempo de qualidade. Não é tempo de quantidade, é qualidade de tempo com o Espírito Santo. Tá? É buscar o entendimento da verdade. É buscar fugir dos enganos. Alguém postou no grupo hoje um louvor e eu pedi que vocês ouvissem e lessem Daniel 4. No momento em que eu estava conversando com meu marido, eu coloquei esse louvor e nos primeiros versos, meu marido falou, amor, para. E aí ele falou comigo a respeito do que está lá escrito em Daniel. Deve estar em Daniel aqui já. Não, fui para a 1 Reis. Daniel 4, 14. Vou antes do 14. Vou no 10. Nabucodonosor está contando a Daniel um sonho que ele teve. Enquanto estava deitado em minha cama, tive um sonho. Vi uma grande árvore no meio da terra. A árvore cresceu e ficou muito alta e forte. Chegava até o céu e podia ser vista por todo mundo. Suas folhas eram verdes e novas, e ela era cheia de frutos para todos comerem. Animais selvagens viviam à sua sombra e as aves faziam ninhos em seus ramos. O mundo todo se alimentava dessa árvore. Então, enquanto eu sonhava, vi um mensageiro, um ser santo, que descia do céu.
o mensageiro gritou. Agora vocês vão se lembrar do louvor. Derrubem a árvore e cortem seus ramos. Arranquem suas folhas e espalhem seus frutos. Espantem os animais selvagens de sua sombra e as aves de seus ramos. Mas deixem na terra o toco com suas raízes, preso com um anel de ferro e bronze e cercado da relva verde. E aí vai falando mais algumas coisas. Não é disso que está falando aquele louvor? Sobre uma árvore que é cortada e etc. Pois bem, aí quando você vem na Bíblia, consultar na Bíblia sobre o que o louvor fala, baseado em que versículo, ele está falando de um versículo em que um mensageiro veio trazer para Nabucodonosor uma condenação para a vida dele. E depois, aí Daniel responde para ele, olha, ao ouvir isso, Daniel ficou atônito. Por algum tempo, eu fui lá para o versículo 19, por algum tempo, atemorizado com o significado do sonho. Então o rei lhe disse, Beltesazar, não se assuste com o sonho nem com o seu significado. E Beltesazar, que é Daniel, né, é o nome que Nabucodonosor deu para Daniel, respondeu, meu senhor, gostaria que os acontecimentos pronunciados neste sonho ocorressem a seus inimigos e não ao rei. A árvore que o rei viu crescia e ficava alta e forte, chegava até o céu e tal, fala disso tudo. Depois ele, versículo 23, ele fala que veio um mensageiro, derrubem a árvore. Versículo 24, este é o significado do sonho, ó rei, que o Altíssimo declarou que acontecerá a meu senhor o rei. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos com os animais selvagens. Comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho da terra. Viverá deste modo por 7 períodos, até entender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. As raízes e o toco, porém, foram deixados na terra. Isso significa que o Senhor receberá seu reino de volta quando tiver aprendido que o céu domina. E olha sobre o que o louvor fala, sobre o toco que ficou e etc. Então, meninas, por favor, isso é comunhão com o Espírito Santo. Por isso que é bom quando nós estamos em dois, por isso que é bom caminhar em concordância. No momento em que eu comecei a ouvir, meu marido já parou e falou, para! E ele já veio com a revelação para mim na hora. Eu não entendi. Você quer dizer que esse louvor que você ouviu não estava correto? E aí você foi buscar na palavra? Porque assim, eu sabia que era um versículo bíblico. E aí eu fui buscar na palavra que versículo era. E o louvor não está baseado... alinhado, isso? Não, ele está alinhado, mas ele está alinhado com uma palavra, com um juízo que Deus coloca sobre o rei. E eu não vou louvar a partir de um juízo. Eu não posso, você entendeu? Eu não posso crer, não posso louvar e trazer para a minha vida um versículo bíblico que está falando... Isso está errado. Muitas pessoas ouvem o louvor, mas elas não estão nem atentas ao que estão ouvindo e louvando, né? Aí, e no caso, o seu esposo na hora entendeu. Na hora. A música é bonita, a melodia. Aí o que faz? Toca na alma. E aí, em vez da gente ser guiado pelo Espírito, nós somos guiados pelas nossas emoções. E aí a gente fica ouvindo esse tipo de louvor e você não entende por que você está triste. Você não entende por que você está deprimido. É isso, gente, que, para mim, é isso que eu tenho que ensinar para vocês. É ter esse entendimento. Mas esse entendimento, ele não é meu. Você viu? Foi meu marido que teve para mim na hora. A partir do que ele fala... Claro, será que... Débora, eu perguntei eu pesquisei várias passagens, só encontrei essas, tudo que se refere à árvore cortada. Por quê? Porque se nós somos árvores frutíferas, a árvore frutífera só é cortada quando ela não dá fruto. Então, eu não vi benefício em momento algum nisso. Mas, como eu sempre falo, é o meu entendimento. O que eu quero trazer para vocês? A consciência de não ler
ouvir, igual a Débora já teve uma visão diferente. Se ela encontrou uma razão para louvar a partir daquilo que ela ouviu, ótimo. Ela tem que continuar com o entendimento dela. Mas eu, quando recebi esse, vou caminhar dessa forma. Eu ouvi, lembra, Jó 14. Eu vou procurar depois. Eu não vou prolongar muito mais a aula, porque a Gaia já está no horário de eu buscar a gatinha lá, que eu levei minha gatinha para castrar hoje, eu tenho que ir lá buscar. Eu vou só deixar aberto aqui. Jó 14. Vou deixar aberto aqui para eu ler depois, tá? Então, meninas, é isso. Depois você compartilha comigo? Claro, óbvio. Eu também procurar aqui e ver. Tá, eu só entrei em Jó 14. Eu não li mais nada além disso, não. Eu vou te mandar o louvor para você ouvir também e a gente meditar nisso tudo. Não estou falando, gente, que a menina cometeu um erro, a Cris. Não, 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 não. Eu só estou mostrando que a gente tem que vigiar o tempo todo. A gente não pode deixar as nossas emoções nos conduzirem. Existem louvores que são lamentos, não são louvores. E às vezes você já está numa situação meio triste naquele dia, você vai e coloca aquele troço para poder ouvir, em que o nome do Senhor está sendo glorificado. Tá? Então, quero deixar extremamente claro isso. Eu gostaria muito que vocês passassem a interagir muito mais, infinitamente mais do que tem feito. Eu sei que algumas pessoas estão no trabalho, nem sempre elas podem falar e tudo mais, ok, tá? Mas eu quero muito que vocês tenham neste momento, esse aqui é o nosso momento para falar, para conversar, para ensinar, porque eu preciso receber de vocês. Conforme eu falei, eu não sou detentora da verdade. Tá? A Paula, eu tenho aprendido muito com a Paula, com o que eu tenho compartilhado com ela, tenho recebido muito dela. Quando ela veio fazer mentoria comigo, eu falei com ela, Paula, ainda vou aprender muito com você. Naquele primeiro momento, eu acho que ela não acreditou muito não, mas agora ela já está vendo que as coisas são bem diferentes. Tá? Então, por favor. Foi uma profecia isso aí, viu? Pois é. Vamos ter o entendimento certo, tá? Quem está no centro dessa reunião é Jesus. Quem está no centro daquele grupo é Jesus. Quando alguém, gente, manifestar qualquer necessidade no grupo, por favor, socorram as pessoas. Não fiquem esperando que eu faça. Porque tem gente que fica com medo do que é assim. Não, tem que ser a Cissa para falar. Não, 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 não. Nós estamos aqui e naquele grupo para nos socorrermos. E eu quero aproveitar neste tempo, tá? Eu espero que a Helena não fique chateada comigo. A Helena tem enfrentado desafios muito grandes no casamento dela, está casada há pouco tempo, e eu quero pedir, por favor, que vocês estejam intercedendo, mas com muita fé pelo casamento da Helena, pela vida dela, tá? Que vocês tudo que vocês puderem, enquanto vocês estiverem orando pelo seu casamento, orem também a mesma coisa pelo casamento dela. Orem pela vida dela, pelo entendimento dela. Orem em Efésios 1, para que Deus abra os olhos espirituais dela, para que ela tenha entendimento da verdade, da palavra, sobre a vida dela, sobre o papel dela no casamento. Tá? É uma pessoa muito especial para mim. Já conheço a Fernanda. É especial que eu troco o nome, né? Já conheço a Helena há algum tempo, mas ela é muito importante para mim. E eu realmente peço a vocês que me ajudem a cuidar dessa pequena. Ela precisa do nosso cuidado nesse momento. Tá? E quem puder conversar com a Helena, se tiver um tempinho, quando eu consigo conversar com ela, às vezes ela não pode, quando ela está me chamando eu não posso, a gente não conseguiu sentar para conversar ainda. Então, se alguém tiver um tempinho, puder ficar 5 minutos conversando com ela, conversar um pouquinho com ela, abençoar a vida dela, orar junto com ela, eu vou pedir a vocês que o façam. Tá bom, meninas? Vanessa, você queria falar no finalzinho para a gente fechar.
Eu não estou conseguindo abrir seu áudio. Não estou te ouvindo. Oi. Agora sim. Agora sim. Ah, então tá. Esqueci de abrir aqui. Estou aqui falando, não vou apagar. Ô, Cissa, é o seguinte, eu estava ouvindo aqui, né, a aula. Eu nem liguei minha câmera porque eu estava mexendo aqui na cozinha. E ouvindo, e foi a Eleomara que me lembrou. Eu mandei uma mensagem para ela e ela estava assistindo a aula da Cissa. Eu falei, não, deixa eu ir lá. E aí eu entrei atrasada, mas assim, só para fechar assim, um pouquinho, falar um pouquinho de tudo que eu entendi em relação aí a relacionamento, aí eu vou falar de mim, né? Bem rápido mesmo, tá? Não vou demorar, não. Eu vou fazer 17 anos de casada mês que vem. Amém. E desses 17 anos de casada, eu vou falar com vocês. Eu não me considerava uma pessoa feliz. Só que hoje, né, após eu passar por várias situações em que me fizeram, né, descer do meu pedestal aí de arrogância, de prepotência, né, você comentou aí algumas coisas, eu falei assim, me identifico, né, me identificava, porque hoje não mais. Apesar da velha Vanessa sempre querer voltar, né, é uma luta constante todos os dias, mas a nossa decisão de mudar, ela faz toda a diferença na nossa vida, no nosso relacionamento. Então, assim, até pouco tempo, até um dia que eu te escrevi um testemunho, o que era uma guerra, sabe, na minha mente o tempo todo, de separo ou não separo, finalizo com esse relacionamento ou não. E uns dias antes disso, teve um dia que eu estava arrumando a minha cama, e eu pensando, né, porque a gente está ali o tempo todo pensando, e às vezes a gente fica querendo ouvir a voz do Espírito Santo audível, chegando, falando, né? E é muito nítido como eu entendi assim, ó, ouvi assim, o seu primeiro ministério começa na sua casa. E eu não esqueci disso, ficou. Então eu falei, gente, será que é coisa da minha cabeça isso, né? Mas esse desejo de finalizar com esse relacionamento sempre latente. Até aquele dia eu ouvi aquela mensagem, eu te mandei lá, né, o testemunho e tudo. E desde então, tem sido totalmente diferente. Eu falei, não, eu decidi, vou manter, e as mudanças elas já vêm ocorrendo há certo tempo, só que é aquela guerra, né? E a conclusão de tudo é que toda mudança, todo processo de mudança, ele acontece a partir de nós. Aí é que a gente vai vendo a mudança no nosso esposo. Então, assim, hoje mesmo eu estava aqui mexendo, fazendo algo que eu nunca fiz. Ele vai fazer aniversário amanhã, eu nunca preparei nada de aniversário para ele. Aí eu estou aqui fazendo um bolinho, tudo dentro da minha condição no momento, fui conversando, trocando ideia. Surpresa, está tudo escondido aqui, bolinho escondido na geladeira para fazer um café da manhã. Tudo assim, eu estava aqui montando isso. Eu tenho várias outras coisas para fazer. Então, assim, estou feliz. Eu falei, gente, sou eu que estou feliz, sabe? Porque eu chego a me desconhecer. Por quê? Em todos esses anos, Cissa, todos esses anos, hoje eu tenho esse nível de consciência. Eu fui a pessoa indiferente. Aquela pessoa que sempre correu de enfrentar os problemas e resolvê-los. Então, o que eu fazia? Eu saía de casa, eu socava a cara no trabalho o dia inteiro, procurava tudo para poder ficar fora de casa. Eu não ficava aqui dentro de casa. Entendeu? Eu não ficava aqui dentro. Por exemplo, minha casa é muito pequena. Lembra até aquele dia que você queria conversar comigo, né? Mas a gente ainda vai ter oportunidade, tá? Minha casa é muito pequena e eu não gosto. Não é a casa que eu sonhei, que eu quero ter. Não é. Tem a casa que eu quero ter. E aí, às vezes, isso me falava, não quero isso. Cissa, hoje eu fico dentro de casa, eu estou indo no meu espaço só quando eu tenho cliente, eu tirei meu computador de lá, eu trouxe aqui para minha sala, hoje meu escritório aqui é a minha sala, que é pequenininha, só cabe um sofazinho, e eu adaptei uma mesinha para colocar meu computador, eu trabalho aqui, eu fico aqui, eu só vou para o meu espaço para atender, e eu ficava 18 horas fora de casa. Então, assim,
foram as minhas mudanças, a minha mudança de comportamento, também o processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento me ajudou muito. Só que tem um detalhe, Cícera. Não adianta a gente ter todo o conhecimento do mundo se a gente não se colocar isso na dependência do Senhor, para que a vontade do Senhor ela prevaleça na nossa vida. Porque, igual até vi você comentando aí do coach, né? E eu sou, assim, apaixonada com o coach. Eu vejo de uma forma totalmente diferente. É a visão de cada um, mas é por quê? Por causa dessa questão aí do levar a pessoa para o eu, né? E o eu, ele só vai ter valor se ele for submetido ao Senhor, né? Aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E eu tenho entendido isso, porque em todo tempo, né, por mais que eu conheça o Senhor e caminho com Ele, a minha arrogância, prepotência, ela sempre prevaleceu. E aí o Senhor permitiu algumas coisas, alguns momentos, a ponto da que eu faço, eu compro, eu aconteço, eu resolvo, eu pago, se tornar totalmente dependente, né, do marido. E hoje eu tenho todo o entendimento disso, mas eu só falo uma coisa: a mudança que a gente quer ver dentro de casa, ela tem que partir da gente. Hoje eu tenho um outro marido que chega em casa, que me abraça, que manda recadinho. Nossa, hoje eu cheguei, você não estava em casa, porque às vezes eu vou trabalhar, né? E eu estou sentindo sua falta, acredita? Coisa gente, boa. Ele demorou a acostumar com o fato de eu ficar aqui dentro de casa. Ele chega e fala, você não vai trabalhar hoje? Não, eu falo, eu estou trabalhando. Então, assim, tudo em amor, sabe? Sim. Tudo em amor. E outro dia a gente teve uma conversa, já acabando mesmo, tá? A gente teve uma conversa, porque eu estava conversando alguma coisa com ele e ele não entendeu nada. Porque eu estudo, eu me desenvolvo e ele não liga para isso. Apesar de que sempre tem os respingos que ele ouve, ele está sempre, né? Pediu até para comprar um livro para ele outro dia, eu comprei. E ele leu. Então, assim, a gente vai sempre conversando. Só que ele não me impede de estudar. Hoje eu compartilho com ele os meus sonhos, os meus anseios, os meus objetivos, e ele não me impede. E outro dia eu tive uma conversa e ele não entendeu nada. E aí eu falei, não, você não entendeu nada do que eu estou falando? Vamos deixar, depois a gente conversa sobre isso, porque eu estava em aula. Foi um intervalo. Enquanto o colega estava falando, eu fiz um comentário com ele. E aí ele falou assim, você está falando que eu não sei nada, que você sabe tudo, que você está aprendendo e que você... Eu falei, não é nada disso, deixa eu romper minha aula aqui. E fui. Quando terminou minha aula, nem tinha terminado ainda, tinha um outro colega sendo atendido, eu fui lá na cama, ele deitou para dormir, eu fui lá na cama, sentei lá e falei com ele, falei, olha, eu quero te falar uma coisa. Indiferente de qualquer degrau que eu venha subir, de qualquer patamar que eu venha alcançar na minha vida, como minha vida, porque eu falei com ele, olha, eu tenho a minha vida, você tem a sua vida, você tem suas escolhas, mas nós temos a nossa vida em comum, a nossa vida de casal, as nossas coisas aqui que não tem como separar. Falei com ele, você não tem que estudar e gostar do que eu gosto, eu não tenho que estudar, fazer o que você faz, eu tenho que te apoiar e ser apoiada, como você me apoia. Você não me impede, mas nós temos a nossa vida também em comum. Então, é a forma que eu vejo, tá, Cissa? Não vejo eu, tenho a minha, ele tem a dele, e nós temos a nossa, na nossa individualidade. Sim, claro, porque tem o princípio da individualidade também, né? Exatamente, isso é o que eu entendo. E eu falei com ele, agora deixa eu te falar uma coisa. Eu só quero que você saiba de uma coisa. Se algum dia eu chegar em algum lugar que lá não te couber, lá não me cabe também. Amém. Falei com ele, lá não me cabe. Então, onde me couber, tem que te caber, porque nós estamos juntos. E você me apoia, você está aqui, você foi conversando com ele, sabe? E eu vi que ele sentiu confiança nesse sentido, por quê? Por causa dessa maturidade que eu venho adquirindo, sabe? Nessa dependência do Senhor, muito falha, muito. Mas, assim, dentro das minhas falhas, dentro das minhas fraquezas, eu tenho buscado colocar tudo isso debaixo do governo do Senhor. É não falar de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de crescimento do eu, sem que o nome do Senhor esteja ali presente, porque nós não somos nada sem Ele. Exato. Então, esse é o meu entendimento, tanto para a minha vida, quanto para o que eu quero fazer, né, que é abençoar vidas, abençoar pessoas,
quanto para a minha casa. Então, é isso que eu queria falar com vocês. A mudança que vocês vê dentro da casa de vocês, ela tem que começar do nível de entendimento, de crescimento, de amadurecimento, seu nosso, individual. É da autorresponsabilidade. Não tem outro... Na aula de hoje, tudo que eu coloquei, por que eu trouxe tudo para a gente? Gente, se a gente conseguir fazer uma coisa só que a gente aprendeu hoje, já vai fazer diferença. Só uma. Você não vai colocar a aula de hoje inteira em prática. Pega uma coisinha só e fala, cara, essa semana eu vou me empenhar nisso. Andresa. Ok, Paulinha. Boa tarde. Boa tarde. Dá para ouvir? Dá. Eu estava até falando com uma amiga hoje, eu vou tentar ser breve, tá, gente, para não ficar muito redundante, porque eu acho que o que foi falado aí não precisa mais, né, reafirmar. Eu estava falando para uma amiga minha que toda vez que eu tento entrar, as últimas 3 vezes que eu tentei, estava dando problema, hoje de novo. E como é um horário que eu estou no trabalho e nesse turno eu sou coordenadora, e eu tenho que estar dando assistência e vindo aqui, né? Mas eu amei porque às vezes tem coisas que a gente sabe, mas parece que a gente precisa de uma pedrada na cabeça, sabe? Parece que Deus vem assim, menina, tu tá perdendo tempo, por que tu faz essas coisas erradas que tu já sabe, eu já te ensinei, de alguma maneira ou de outra eu já te ensinei. E quando tu falaste em Efésios, e olha com os olhos espirituais, né, pedindo que teu marido possa ver isso, possa ver aquilo. Eu tenho uns 2 anos que a gente está passando por umas situações muito difíceis, que não vale a pena nem falar. Só assim de querer lembrar, eu já me emociono aqui. Então, eu quero... E eu estou passando, assim, eu diria que a pior e a melhor fase da minha vida. A pior porque parece que a minha vida fez 360 em questão organizacional, financeira, e a melhor porque a fase parece que onde mais Deus me mostra caminhos, sabe? Onde Ele mais me ilumina, onde Ele faz eu acho que eu diria assim, me humilhar diante dele, sabe? De eu ter entendimento verdadeiro. E eu estou 2 dias fugindo da palavra dele, eu acho. Mas não deu certo de eu fugir, porque eu comecei a assistir aqui, né, a palavra, e eu não posso viver mais um princípio desigual, sabe? E a minha realidade hoje, basicamente, resumindo, é isso. E eu estava falando para essa minha amiga que toda vez eu tento assistir, eu não estava conseguindo, e aí eu programava o meu celular na hora certa para me avisar, e eu perdia o alerta, eu não conseguia. Então, eu sei que é Deus querendo falar com a gente toda hora, sabe? Ele está falando com a gente toda hora, ele está vivo, mais vivo do que a gente, né? E eu queria te agradecer, porque tu disseste que esperava mais pessoas, mas como tu acabaste de dizer, se a gente fizer 10% do que a gente está ouvindo, e se a tua semente já foi plantada nessas poucas mulheres que estão aqui, porque em mim pode ter certeza que eu ia voltar para casa agora com uma fala e eu vou voltar com outra. Amém. Eu estou chateada comigo, porque a palavra no reino é assim, ela dói, né? Ela machuca, ela parece que é uma flecha. E eu estou voltando para casa agora com um outro posicionamento, porque não tem como escapar. Eu casei com Jesus, né? Eu não casei com uma pessoa. Então, que a gente possa ter essa mentalidade, que a gente possa ter esse entendimento, que a gente não casou com um homem simples, a gente casou com a representação de Cristo, com a representação de Deus. E é assim que tem que ser, que a gente tenha esse entendimento. Amém. É isso. Meninas, vamos estender as nossas orações pela Andresa também, tá? Obrigada. Por esse tempo. Eu oro pelo grupo todos os dias, mas assim, nem sempre eu oro especificamente por alguém, por alguma razão e tudo,
Mas é preciso a gente estar fazendo isso, né? A gente está intercedendo umas pelas outras. Às vezes é só uma palavra que está faltando. Só isso, só uma palavra, e a gente pode dar essa palavra na vida das pessoas, tá? Não tenho conseguido ler minha Bíblia nem orar, porque sou confrontada e me dói mesmo. Ô, Andresa, mas você pode assistir as outras aulas também, que fica tudo lá no YouTube, tá? Meninas, infelizmente eu preciso terminar, mas o que eu quero para a gente, daqui para a gente, é isso que aconteceu no final. Isso tem que acontecer a reunião toda, tá? Esse é o nosso tempo de crescimento, uma derramando na vida da outra. Esse não é um tempo em que eu vou ficar com falação na cabeça de vocês e vocês se enchendo, enchendo, enchendo. Não, isso acabou nesse grupo hoje. Tá? A partir da semana que vem, a gente vai estar numa pegada diferente. E eu preciso que vocês se posicionem quanto a isso. Tá? Porque a prioridade para mim é sair do centro deste grupo. Eu não posso ficar nisso, igual a Andressa falar, eu agradeço a você. Sim, eu entendo o que você está dizendo. Entendeu? Sim, eu tenho uma disponibilidade, minha filha já veio aqui, eu tenho que ir lá, eu já tinha que ter duas. A gente faz algumas coisas pelas pessoas que estão aqui, é fato, e é bacana quando as pessoas reconhecem isso. Tá? Mas, assim, é Cristo. É Cristo. É Cristo. É Cristo. A aula passada foi, não é você, é Ele. Eu tenho crença de não merecimento. Mas tu não merece mesmo nada, não. Sem Cristo, a gente não merece nada. Sabe? Eu tenho vergonha de falar, mas a gente não tem nada para falar mesmo, não. Mas eu me orgulho do Evangelho, como Paulo fala. E eu quero ser porta-voz de boas notícias. Meu marido olhou para mim outro dia, essas frasezinhas, né? Deus manda te falar, ele tem uma boa notícia para você nessa semana, ele tem uma boa notícia para mim todo dia. É só eu abrir o Evangelho, que ali está uma boa notícia para nós todos os dias. E a gente tem que passar essas boas notícias para frente. Tá? E aqui é o lugar para a gente fazer isso. Aqui estamos em paz, aqui não tem ninguém esperando, ninguém com expectativa de nada sobre ninguém. Então, aqui é o lugar da gente falar, da gente derramar o que a gente tem aprendido. Eu quero muito incentivar vocês a se posicionarem dessa forma. Beleza? Então, um beijo enorme para vocês. Fiquem com Deus, fiquem em paz. E que o Espírito Santo seja a nossa... meu Deus, Felipe está cabeludo. Que o Espírito Santo seja nosso amigo mais presente em tudo aquilo que fizermos. Beijo, meninas. Tchau, Felipe, lindo da tia. Tchau, meninas. Até a próxima. Beijo, gente. Deus abençoe. Beijo. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.